Olá, amigos alunos da programação do Second Life. Hoje aprenderemos em nossa videoaula a colocar transparência em objetos conectados e também construiremos um painel de controle com 2 botões para cores. Continue se inscrevendo em nosso canal Script Center Brasil no YouTube e em nosso grupo no Second Life. O download dos exercícios se encontra em um link abaixo desse vídeo. Com a palavra o professor César, bons estudos. Isso aí, amor, obrigado. Bom, alunos, nós teremos na videoaula de hoje, vamos aprender a colocar textura, colocar a transparência em objetos conectados, e vamos trabalhar também com um painel aqui que muda de cores com 2 botões, tá? Esse painel aqui, vocês podem clicar aqui nesses botões que estão também conectados, tá? E assim teremos uma mudança de cor só do painel, tá? Desse primitivo aqui. Bem, e para isso eu vou sair aqui e vou para o editor externo. Então vamos lá. Bem, aqui já no editor externo, no LSL Editor, nós vamos estudar aí sobre esta função aqui, né, ll7linked-alpha, tá? E essa função, né, alpha significa transparência. Então, ela vai colocar uma transparência, tá, nos objetos conectados, correto? E eu vou também falar para vocês aí um lembrete aí sobre comentários, né? Sobre essas linhas aí de códigos, né? Os comentários são umas linhas, tá, que nós colocamos para comentar um texto, pode ser uma frase, para comentar determinadas linhas de código, tá? Então eu tenho aqui, se eu quiser comentar uma linha específica, né, você vai colocar //, tá? Então eu posso comentar aqui, ó, comentando esta linha, tá? Então, se eu der se eu for para a linha de baixo e eu escrever, ele ela já não vai ficar nessa cor laranja. Então aqui esse tipo na // é só para comentar uma linha, tá? Os comentários servem para quê? Servem para nós comentarmos o nosso código, explicarmos o que um código faz, uma linha, para que possa ser feito uma manutenção posterior por outra pessoa, tá? Um analista de sistema, uma outra pessoa que vai mexer naqueles scripts, para que ele possa compreender o que faz um script ou determinados códigos, tá? Para que a pessoa criou aquilo, a pessoa pode colocar, no caso, os comentários, tá? E também para autoria, o criador quer colocar lá que o script foi, tá? O criador, né? O criador quer colocar a data da criação, tá? O nome, tá? Então, entendeu? O camarada pode fazer isso aqui, pode usar essas linhas para poder escrever nos scripts. Os comentários, eles não serão compilados, ou seja, eles não serão entendidos como códigos propriamente ditos, tá? São só linhas para então eles ficam dessa cor alaranjada e eles não vão ter efeito no script. Se nós comentarmos algo diretamente, tá? Assim, vê, ó, vai dar erro no script. Então precisamos colocar a //, tá? Para comentarmos. E se quisermos criar um texto, se você quiser comentar uma linha, você bota //, vai ficar laranja. Se você quiser comentar, escrever um texto inteiro, você vai colocar assim, ó, /* e depois vai fechar com asterisco /, tá? Então eu poderia fazer o que? Poderia botar aqui, ó, poderia comentar desta maneira, colocando aqui. Não ficou laranja porque esse compilador aqui não vai interpretar isso aqui, porque esse tipo de comentário aqui foi introduzido
há pouco tempo no Second Life, tá? Isso aqui é o mesmo tipo de comentário que nós usamos na linguagem de programação em C, tá? C, C++, C Sharp e também em Java nós usamos isso aqui, tá? Essa linguagem aqui. Colocamos o comentário de texto. Então eu posso escrever um texto imenso aqui, tá? Ó, eu posso escrever, aí posso colocar aqui embaixo, colocar o que eu quiser, tá? E posso ir escrevendo, posso fazer um texto aqui imenso, tá? Posso colocar aqui o que eu quiser, tá? E não vai ficar, ele não vai ficar já para comentar na linha tem que ter, se eu quisesse comentar só uma linha, aí eu tenho que colocar barra, e aqui eu posso fazer um texto imenso. Só colocar no final isso aqui, asterisco, barra, que vai fazer com que tudo fique laranja e ele seja ignorado pelo compilador. Bom, vamos continuar a aula aí. Eu aconselho vocês a comentarem os códigos de vocês, tá? Isso é interessante. Bom, aqui nós temos então, né, um script que vai fazer com que um objeto conectado tenha uma transparência, né, fique alfa. Então, como é que funciona esta função? Vamos dar uma olhada aqui no portal, né, no LSL Wiki Portal, tá? E aqui nós temos a função. Essa função aqui é ll7link-alpha. Ela vai trabalhar com um número inteiro, aqui uma variável, tá? Essa variável inteira vai ser para o número do objeto ligado. Exemplo, se for o root, botar aqui 1. Se for o primitive filho, né, o children, for o número 2, eu boto 2. Aí ele vai me dar o que? Ele vai colocar uma transparência, tá? Então isso aqui vai colocar uma transparência em determinado primitive que esteja conectado. Então você tem que dar o número da sequência de conexão, o número dessa hierarquia da ligação que você fez. E aqui tem o float alpha, tá? Que isso aqui vai ser o que vai ser responsável a transparência. Se você colocar 1.0, que é o número maior, né, o número real, o número decimal maior para esse tipo, ele vai ficar totalmente sólido, ou seja, aqui, ó, ele vai ficar sólido, ou seja, você vai ver o primitive como se nada tivesse acontecido, como se estivesse normal, uma visibilidade total, tá? E se você tivesse translúcido, e se você colocar ele colocar 0.0, ele vai ficar completamente alfa, vai ficar completamente invisível. E assim você pode colocar então valores entre 1.0, valores entre 0.1 até 1.0. Qualquer valor entre esse aqui que seja menor que, né, 1.0, exemplo, 0.5, né, que é a metade. Então, correto? Bom, e aqui essa aqui é a segunda variável. A terceira variável é referente é um número inteiro, a variável do tipo inteira, tá? Para a face, ou seja, se você colocar o número 1, vai ser a face 1 do objeto. Digamos, um cubo vai ser a face número 1. E se for all sides, se for a constante all sides, a superfície do primitivo vai ficar completamente vai ficar com alfa em todas as regiões. Se você colocar transparente, vai ficar transparente em todas as faces do primitivo, as faces do primitivo. Bom, aí aqui também eu tenho essas flags aqui, ó, tá? Que se eu quiser que a transparência só no primeiro, no root, no primitivo principal, tá? Que é o root, né? Raiz, eu vou colocar 1. Se eu quiser para todos, né, mandar para todos os primitivos, né, eu vou colocar o que? Se quiser que fique transparente em todos de uma vez, isso aqui é para todos de uma vez, né? Menos 1, se você colocar menos 1 ou colocar a constante aqui, ó, se eu colocar aqui no começo, tá? Ou 1 ou root, né? É o mesmo processo do script anterior, vai ficar aqui só no root. Se botar link 7, vai ficar em todo. Então aqui vai ficar em todos os primitivos, tá? Vai ficar transparente em todos os primitivos. Bem, vamos continuar a aula, então, voltando aqui.
Então fica assim, olha só, LL Link 7 alpha, né? Aqui aqui eu começo o script, eu tenho aqui o evento, o estado default, quer dizer, o estado, eu começo, esse aqui só tem um estado, aí aqui eu começo o estado e aqui termino, ou seja, tudo que está aqui dentro faz parte do corpo do script propriamente dito. Bem, aqui eu tenho o evento state entry, esse evento é automático, vocês já sabem, assim que você salvar o script, tá? Ou resetar o script, esse evento aqui vai começar a tocar, correto? E o que acontece? Aí vai executar todos esses comandos aqui. Deixa eu tirar isso aqui, senão todos esses comandos aqui, todas essas instruções aqui, esses comandos serão executados. O que acontece? Essa função aqui vai fazer primeiramente, a primeira função aqui vai colocar no objeto, esse objeto aqui de número 4, ou seja, na hierarquia dele de ligações, esse aqui é um primitive filho, tá? De número 4, é o quarto primitive conectado. Esse quarto primitivo conectado vai receber esta configuração aqui de transparência, de alfa, ou seja, 0.3, tá? Ele vai ficar quase invisível, não esquecendo que a maior nível de transparência é 0.0, então 0.3 ele vai ficar bem transparente, vocês vão ver ele lá, está bem transparente, vão poder ver objetos através deles. E aí também vai receber o que? Essa transparência em todos os lados do objeto. Eu poderia colocar a transparência só em uma das faces do primitivo. Se eu quisesse colocar só na face 1, tá? Ou na face 0, não se esqueça que começa do 0. O 0 ou 0 seria uma face, ou 1 ou 2, eu poderia colocar a transparência só em determinada face do objeto, correto? E aqui eu botei a constante allSide. E assim por diante. E o primitivo número 3 vai ficar com essa transparência aqui, 0.7. E assim por diante. Bem, aí quando vocês clicarem na caixa, no objeto, ele vai receber outras transparências. Já o 4, que é o mesmo primitivo, olha, mesmo primitivo da sequência, vai ficar completamente visível. Ou sólido, você vai conseguir ver ele sem transparência alguma, tá vendo? Aí depois, quando você der o clique, você vai perceber que ele de transparente vai ficar sólido, vai ficar lúcido, né? Ou seja, você vai conseguir ver, você não vai conseguir ver através mais dele e tal. E aqui eu tenho um sleep, né, que vai fazer com que essa função, todas as funções aqui fiquem em espera, ou seja, vai aguardar 4 segundos e depois vai fazer o que? Vai resetar o script e aí vai voltar para cá. Então vai voltar para esse mesmo estado aqui. Toda vez que o script for resetado, ele volta para o state entry. Por quê? O state entry ele é ativado quando você resetar o script ou quando você salva. Correto? Em duas circunstâncias. Quando você resetar o script ou salvar o script, ele vai executar tudo que está aqui. Bem, vou para o próximo script. O próximo script, nós vamos aprender aí sobre o painel de cores com 2 botões, né, o painel de cores com 2 botões, tá? Então, painel de controle com 2 botões de cores. Bem, então aqui eu tenho o estado default, começando aqui, o corpo do script. Tem um evento só, nesse caso, só o shot start. Então, aqui dentro eu tenho uma variável local. Aqui dentro tem uma variável local. Agora, eu peço para que vocês, os alunos aí, tenham o máximo de atenção, porque é um pouquinho complexo isso aqui, tá? O que eu fiz aqui não é tão complexo, mas requer uma atenção. Bem, vamos primeiro estudar essa função aqui, ó, LL Git Link Name. Eu aqui tenho esta função LL Git Link Name. O que essa função faz? Ela vai pegar, Git vai pegar, tá?
determinados dados, né, uma informação, nesse caso aqui uma string, que vai ser o nome. Ela vai pegar o nome, vai pegar automaticamente o nome do objeto ligado, linked. Então essa função pega o nome, get name, objeto ligado, linked, pega o nome do objeto ligado. Então essa função ela trabalha com uma string, ela é uma função string, tá? E então aqui dentro, exemplo, digamos que eu tenho um objeto ligado. Eu tenho aí três cubos conectados. O primeiro cubo ali, ele vai ser digamos que seja o primeiro cubo seja o root, tá? O segundo filho e o outro terceiro filho, tá? Então o que acontece? Aí eu botei um nome. O primeiro, o root, eu coloquei cubo A. O segundo botei cubo B, eu dei um nome, eu nomeei ele, tá? Coloquei um nome no primitivo, tá? No objeto, cubo A, cubo B e cubo C. Então, se eu quiser o nome do objeto root, eu tenho que colocar aqui um número 1. Aí vai pegar o link. Isso aqui é o número do objeto ligado. Então eu vou ter assim, se eu tirasse isso aqui, se eu colocasse isso aqui para pegar o nome do objeto e colocasse uma mensagem para mim, para o avatar receber, então ia falar assim, digamos, você clicou no objeto de nome, aí ia dar o nome do primitivo, que seria nesse caso o cubo, né, A, tá? Teria o objeto A, o cubo A, que seria o primitivo root. Se eu botasse no segundo, no filho, seria, né, o nome é o cubo B, tá? E assim por diante, e cubo C. Então ele vai pegar o nome do objeto. Essa função pega o nome. Mas aqui exige o quê? Exige o número do objeto da conexão. Exige o número, né, do objeto dentro da hierarquia de ligação. Então, nós podemos colocar também uma flag, link root. Se colocarmos o 1, ele já sabe que vai querer o root, o nome do root. E se eu quiser que pegue o nome dos três de uma vez, link set, vai pegar o nome dos três de uma vez. E assim por diante. Vocês podem usar essa bandeira aqui. Para cada caso, cada caso específico você vai ter que usar. Ou você pode usar números direto, ou pode usar essas constantes aqui. Bem, no nosso caso, nós vamos colocar aqui dentro desse script, nós colocamos aqui dentro, como vocês podem observar, colocamos uma outra função. Dentro da função llGetLinkName, nós colocamos outra função, tá? Detectora. Tá? Essa função vai detectar o que? Ela vai detectar o seguinte, vamos estudar ela aqui. Essa função, ela vai detectar o número do objeto ligado. Então ela vai detectar o número do objeto ligado, tá? E o que acontece? Como nós colocamos ela aqui dentro, ó, aqui dentro, você se lembra que aqui dentro eu tinha que colocar o número do objeto ligado. Então ela automaticamente vai pegar o número do objeto ligado, automaticamente. Ela vai detectar quando você clicar, uma vez que você clicar, se você clicar no cubo, o primeiro, no root, ele vai falar, você clicou, aí vai pegar o nome aqui, ó, vai colocar aqui automaticamente, ela vai saber que você clicou no root e vai jogar aqui dentro o nome do objeto, que é cubo A. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que vocês fizeram um automóvel, um veículo, e o chassi é o root. E aí você tem um primitivo filho, as portas, a porta da esquerda, você colocou porta da esquerda e porta da direita. E o primitivo root principal está no chassi. Quando você clicar no chassi, essa função vai falar, você clicou no chassi, porque ela vai pegar o número 1 do root e ela vai saber que você clicou no chassi, que é o número 1,
ela vai detectar o número do objeto que você clicou. Você vai clicar no 1, então automaticamente vai dizer você clicou no chassi. Se você clicar na porta esquerda, vai dizer você clicou na porta esquerda, porque ele vai mandar para você o nome. Vai mandar para você o nome do objeto. Que aqui, ó. Isso aqui pega o número automático. Então vai mandar o nome, porque você colocou dentro de outra função. Bem, espero que vocês vão entender melhor quando fizermos na prática. Aí o que acontece? Lá no nosso objeto, nosso painel, nós colocamos o nome nos botões. O botão que eu coloquei lá, eu botei assim, escrevi no Primitive, botão próximo, tá? Eu botei assim, um daqueles botões eu coloquei o nome próximo, e o outro, no outro Primitive, que é o botão, aquela setinha, eu coloquei voltar. Então, vai ficar assim, quando você clicar, se você clicar nos botões, e se, aí vem o if aqui, se o botão que você clicar for igual a próximo, ou seja, ele vai pegar aqui, ó, o nome do objeto que você vai clicar. Ele vai pegar o nome do objeto aqui, ó, get link name, vai pegar o nome do objeto ligado que você clicar e vai inserir dentro da variável botão, tá? Ele vai pegar e vai fazer o que? Isso aqui é o que? Isso aqui é a atribuição. Ele vai jogar aqui dentro. Essa variável botão vai receber tudo que está aqui à direita dessas funções. Então aqui, quando você clicar no objeto, ele vai observar, ele vai ver aqui, ó, o controlador de fluxo vai observar isso. Se você clicar no botão próximo, vai fazer com que o que está aqui dentro do if, ou seja, a condição seja verdadeira. Se você clicar no botão, se você clicar e botão for igual, você clicar o botão próximo, vai executar essa instrução aqui, que é essa função, tá? Vai executar esse código aqui. Então se você clicar no outro botão, que é voltar, aí vai executar essa função aqui. E o que essa função faz? Ela vai colocar a cor no objeto. Eu poderia colocar outra coisa? Poderia colocar para mudar a textura? Sim. Poderia para colocar, que legal, poderia colocar para tocar um som? Sim. Poderia fazer qualquer coisa, tá? Nesse caso aqui nós opcionamos para cor, tá bom? Para mudar a cor do Primitive, correto? Então, é um painel interessante, é interessante saber isso aqui, né? É interessante esse painel. Bom, então aqui você já sabe, essa função ela trabalha com string, ó. Então ela pegou o string do objeto, que é o nome do objeto. Essa aqui pega o nome do objeto, ela pega o nome do objeto ligado. Pegou o nome do objeto que você clicar, tá? E se você clicar no objeto que tem um nome próximo, vai executar isso aqui. Você poderia colocar qualquer nome aqui também, né? Claro. Bem, então vamos para o Second Life e vamos ver lá na prática. Correto? Bem, então estamos aqui de volta ao ambiente 3D, né? Ao Second Life, e vamos aí ver os scripts agora funcionando aqui. Bem, eu vou clicar aqui nessas caixas aqui. Vocês vão ter que fazer aí, colocar o script dentro de 4 cubos, tá? E vocês vão ligar eles em uma determinada ordem, tá? Esse aqui, ó, no caso esse aqui é o Primitive root. Então fica o primeiro filho, aí fica então o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, tá? Essa é a ordem da ligação. Primitive 1 aqui, número 1 é o root, aí o 2 filho, 3 filho e o 4 filho. Bom, eu vou clicar aqui, olha só, vocês podem ver que aqui a transparência desse Primitive aqui, ó, olha lá, o alpha, eles chamam de alpha, tá? Esse é o nome profissional que se fala, alpha. Não é usado só esse termo aqui no Second Life, tá? Se vocês forem trabalhar com programação aí no Photoshop, quando vocês ouvirem um termo chamado alpha, vocês já sabem que alpha é transparência, tá? Ou então, se vocês forem trabalhar com um game 3D aí fora do Second Life, tá? Como eu faço, então se vocês forem fazer criações aí de script aí, quando vocês ouvirem falar em alpha, também é usado para jogos 3D fora do Second Life. Bom, então aqui você tem uma transparência, um alpha, tá? Bem intenso, vocês conseguem ver, tá vendo? Olha lá, ó. O outro aqui, o alpha, já é pouco transparente. Esse aqui você já tá, quase não vê nada, tá? Então,
o alfa mais forte que esse daqui. Quando eu clicar, olha o que vai acontecer. Olha lá, mudou, tá vendo? Ó, aqui já ficou com mais sólido, e é esse efeito que vocês vão ter. Vocês podem colocar alfa em qualquer face do primitivo e em qualquer primitivo conectado. É só vocês determinarem o número e a intensidade do alfa daquele primitivo. Bem, aqui também temos um objeto conectado, tá? É um painel aqui, ó, tá todo conectado, ó. Isso aqui serve para vocês fazerem várias coisas, serve para vocês fazerem UD também, tá? Posso fazer um UD, eu posso colocar também no objeto, tá? Então, aqui, como eu fiz esse painel? Esse painel, eu vou clicar aqui nele e vou vir aqui. Uma das coisas que vocês podem saber para vocês estudarem um objeto conectado, ligado, é vir aqui, ó, no editor, aí vai estar assim, ó, editar partes linkadas, tá? Então vocês podem apertar aqui e vocês podem agora clicar e ver, tá, o objeto, ou mexer ou trabalhar com o objeto mesmo conectado. Vocês podem ver o nome do objeto e assim por diante. Eu posso, ó, mexer o objeto, está conectado, mas eu posso aumentar o tamanho do objeto, ó, tá? Posso trabalhar com ele aqui. É só clicar aqui, marcar editar partes linkadas. Beleza? Então aqui, olha só, o nome desse primitivo, o nome é voltar. Eu botei o nome voltar, tá? O nome do primitivo é voltar. Esse aqui é o primitivo root, o nome normal dele, o painel, 2 botões de cores. E aqui eu tenho um outro primitivo que eu nomeei com o nome próximo. Eu não botei, eu sei que tem acento, mas eu não botei acento porque aqui nesse caso aqui não permite colocar acento, correto? Então aqui eu botei próximo e lá voltar. Então são dois objetos, né? Dois primitivos, são 3 primitivos independentes que cada um deles tem um nome. E no script, agora que vem, nesse script, vocês viram lá que aquela função, ela pega, ó, o nome do objeto ligado, que é o nome aqui próximo, voltar, e o nome principal, tá? Principalmente o que nos interessa aqui é o nome voltar, o nome do objeto voltar. Vocês vão fazer 3 objetos, vão colocar 3 objetos mais ou menos nessa ordem aqui, ó. Faz um painel, coloca ali uma setinha para cá, para lá, tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem, tá, o processo, mas já estou mostrando aqui como é que vocês vão fazer. Então vocês vão fazer isso aí, e a ordem de conexão aqui não importa, se bem que o primitivo root tem que ser o painel, tá? Vocês têm que colocar o script aqui no primitivo root, no principal. O painel, essa parte, esse retângulo aqui maior, vai ser a última parte que vocês vão conectar, correto? E aí nós vamos ter o nosso painel. Bem, eu vou desenvolver esse painel aqui para vocês verem rapidinho como é que faz. É muito simples, tá? Como é que eu fiz isso aqui? Bom, é só vocês aqui começam com um cubo, tá? Aqui. Vocês peguem um cubo aí, ó. É só vocês colocarem com a largura, espessura que vocês bem entender. Eu estou apertando aqui CTRL Shift para mostrar aqui esses pontos aqui para esticar a tela, correto? Estou apertando os dois ao mesmo tempo, Ctrl, CTRL e Shift. Aí vocês fazem isso. Bom, tá mais ou menos aí, aproxima um tamanho bom aí. Agora aqui eu vou escolher um outro primitivo. O primeiro primitivo que eu escolhi foi um cubo. Eu venho aqui, eu posso escolher esse primitivo aqui que é um prisma. Pronto. Mesmo processo, eu aperto Ctrl e Shift ao mesmo tempo, seguro os dois e coloco ele aí no... Se eu diminuir aqui, ó, eu tenho que diminuir. Tem aí um triângulo retângulo, né? Tenho aqui.
É o triângulo retângulo do Pitágoras. É isso. Bom, então eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar ele mais ou menos. Vou girar ele aqui para poder ficar certo. Tem que girar ele. É porque eu, como eu mexi aqui no tamanho dele, ele ficou um pouco, mas é mais ou menos aqui, ó. Eu apertei aqui o CTRL e vocês colocam ele mais ou menos alinhado aí. Não precisa ser tão alinhado assim. Aqui no meu caso não, mas vocês podem ajeitar ele melhor. Bom, e eu venho e seguro Shift, só segurar Shift, segurar aqui e arrastar que ele vai copiar. Copia direto. Agora aqui eu vou inverter. Ó. Não vai ficar muito certo, mas é só para que vocês tenham uma noção aí como que fica. Bom, então aí eu posso fazer o que? Agora eu vou colocar nome em cada um deles, né? Tem que colocar o nome que está lá no script, correto? Esse botão aqui eu coloquei o nome dele, eu venho aqui, ó, editar parte ligada e clico aí, ó, voltar. Então tem que botar aqui voltar. Voltar. E o outro próximo. Tem que colocar do jeito que está lá, não bota maiúsculo, bota do jeito que está. Próximo. Pronto. E agora aqui eu vou conectar todos os primitivos. A questão, agora deixa eu tirar essa textura aqui, já colocar na textura, vocês tiram aqui, ó, na textura coloca branco aqui. Aqui vocês podem colocar a cor que está ali, tirar aqui a cor branca. Vou tirar a textura, colocar a cor verde. Ok, mesma coisa no outro. Tira a textura aqui, branco, ok. Isso aqui serve para vocês fazerem wood, fazer várias coisas, tá? Você aprendendo a fazer botões aí, um painel com botões. Bem, eu clico aqui, ó, clico no objeto, no verde primeiro, cliquei no verde, e depois eu clico no azul e seguro o Shift. E depois, por último, eu clico no painel, na parte do retângulo, tá? Então eu clico no primeiro prisma, depois no segundo prisma e depois clico no painel, porque aí o painel fica sendo o último a ser selecionado. Tem que segurar Shift para poder selecionar todos, ficar amarelo. Depois eu venho, seguro Ctrl ou CTRL, seguro e L ao mesmo tempo, tá? Então faço isso para poder conectar. Aí vocês, um detalhe, vocês têm que ver se aqui, ó, se aqui tiver marcado editar partes linkadas, você não consegue ligar. Então vocês têm que desativar aqui, ó, desativa aqui e aperta, no caso CTRL-L. Pronto, ligou, tá? Aí nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Nesse caso ficou, nesse caso aqui teve um erro aqui. Peraí, gente. Foi o seguinte, é porque primeiro nós temos que clicar no primitivo que nós queremos que seja root, né? Poxa, isso aí, falha nossa, desculpa. Vocês cliquem primeiro no painel, depois aqui no objeto verde e depois cliquem no objeto azul. E aí liguem. Pronto. Ué, por que deu errado? Porque estava... Peraí. Deu errado aqui porque estava com aquele... Peraí. Que é o certo é clicar no último. Cliquem no verde, o primeiro processo está certo. Depois no azul e depois no painel. É o último. Isso, agora sim, tá? Então a sequência é a seguinte, você clica, estava certo, é porque estava marcado aqui, ó, editar a parte ligada, por isso que deu esse errinho aí. Mas tudo bem, vocês vão clicar, vou fazer de novo. Vocês vão clicar aqui, ó, primeiro no verde e aperta Shift segura, depois no azul e por último, vocês cliquem no painel, da mesma maneira que eu ensinei na primeira vez. Aí vai conectar, aperta CTRL-L que vai conectar, né? Isso acontece, né, gente? Essas falhas acontecem. A gente quer mostrar uma coisa, sempre dá um errinho aí. Porque estava marcado aqui, ó. Você não pode deixar marcado aqui quando vocês estiverem trabalhando para conectar. Só quando vocês estiverem trabalhando que vocês querem ver partes conectadas de um primitivo já conectado. Porque senão não liga, tá? Não vai conectar. Bem, então aqui no nosso caso, vocês podem ver que ficou aqui o primitivo root principal.
ficou sendo esse retângulo aqui. Os outros ficaram com a auréola azul, não sei se está dando para ver aqui, ó, esses aqui são os filhos, tá? E o primitivo principal, que ficou com esse anel amarelo em volta aqui, é o primitivo root. Aí vocês vão pegar e vão arrastar o primitivo para aqui para dentro, tá? Que vai ficar funcionando, tá? Vou fazer aqui, ó, vou arrastar aqui para dentro. Eu vou pegar o script aqui e vou jogar no meu inventário. Quando vocês quiserem pegar um script, gente, também, olha, peguem aqui o script do objeto e só arrastar para dentro do seu inventário. O script ficou lá, o painel. Aí vocês peguem aqui o objeto e arrastem para dentro. O script vai ficar no root, tá? Vai ficar no último que foi ligado. Aqui não vai ficar script nenhum, ó. No botão não, tá? Vai ficar só no root principal, tá? A maioria dos scripts se encontram quando esses scripts assim de controle se encontram no primitivo root, para veículos, para automóveis, para objetos assim em geral de controle, o motor, tal, fica no primitivo root. Bom, aí aqui quando eu clicar no botão, olha o que vai acontecer. Eu cliquei aqui no botão verde, vai ficar verde. Quando eu clicar no botão azul, eu botei azul aqui, tinha que colocar vermelho, né? Eu acho. Bom, vou colocar vermelho aqui, colocar no botão. O botão independe, a cor do botão independe da função, mas aí colocar vermelho, que a pessoa sabe, né? Que é vermelho. Pronto, aí ficou vermelho e aqui verde e vermelho. Poderia usar isso para fazer outras coisas? Com certeza. Poderia botar para mudar a textura, poderia colocar para ficar alfa, transparente e assim por diante, tá? Isso aí vai da criatividade de vocês. Bem, então eu vou passar a palavra agora para a Elisa, né? Ela vai falar mais algumas coisas para vocês aí. E é isso aí. Caros alunos, a intenção do curso é de que no final do mesmo os alunos se tornem habilitados para resolver seus próprios problemas em termos de elaboração de scripts. Nesse momento nos encontramos muito ocupados em nosso trabalho e não nos resta tempo hábil para darmos atenção pessoal a cada um dos integrantes do nosso grupo. Continue assistindo às nossas videoaulas, pois o conhecimento e a prática levam à perfeição. Agradecemos a sua compreensão, a equipe Script Center Brasil. Beijo, até a próxima. É isso aí, amigos. Grande abraço para vocês aí e até a próxima aula.